Se o dinheiro entra, mas nunca permanece, se você trabalha, recebe e quando percebe já acabou, isso não é falta de organização. Isso é um bloqueio insensível ativo. Se você não limpa isso, vai continuar vivendo o mesmo ciclo. Hoje você vai limpar a memória que fez o dinheiro ir embora da sua vida. Fique até o final, porque no final eu vou te orientar a fazer algo simples que pode começar a mudar o seu fluxo financeiro ainda essa semana. Respire profundamente e repita mentalmente: se existe em mim alguma memória que faz o dinheiro ir embora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se aprendi que dinheiro traz problema, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu carrego medo inconsciente de prosperar mais do que a minha família, eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você esteja percebendo que existe uma tensão quando pensa em guardar dinheiro, ou medo de perder. Isso é a sua memória, apenas continue. Se existe culpa por receber mais que os outros, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Se eu inconscientemente gasto para voltar ao padrão antigo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Agora imagine a sua conta bancária estável, não milionária, mas estável. Sinta a segurança. Se vier ansiedade, nós limpamos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E talvez agora você esteja percebendo algo diferente, uma leveza ou até uma resistência, mas continue comigo. Se dinheiro some rapidamente na minha vida, eu assumo a responsabilidade de limpar isso. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu libero a crença de que para prosperar é difícil ou perigoso. Respire profundamente. Imagine agora uma energia de estabilidade entrando. O dinheiro pode ficar, o dinheiro pode crescer, o dinheiro pode permanecer. Se existe memória herdada de dívidas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família o dinheiro sempre foi um problema, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito estabilidade financeira, eu permito constância, eu permito retenção de dinheiro. Talvez agora você esteja sentindo algo se reorganizando, então fique. Por muitas vezes o bloqueio não é ganhar, mas manter. Se existe medo de guardar dinheiro, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe sabotagem quando começo a prosperar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente, imagine o dinheiro entrando e ficando, entrando e acumulando, sem culpa, sem medo. Eu sinto muito, eu me perdoo, te amo, sou grata. Continue por alguns instantes repetindo internamente. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais profundo, porque estabilidade financeira é segurança emocional e talvez você nunca tenha se sentido seguro, mas nós limpamos isso agora. Eu mereço estabilidade, eu mereço segurança, eu mereço prosperar sem perder. Respire profundamente e repita mentalmente: se existe em mim alguma memória que faz o dinheiro ir embora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se aprendi que dinheiro traz problema, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu carrego medo inconsciente de prosperar mais do que a minha família, eu sinto muito, me perdoe, sou grata.
Permita que essas palavras entrem. Talvez você esteja percebendo que existe uma tensão quando pensa em guardar dinheiro ou medo de perder. Isso é a sua memória, apenas continue. Se existe culpa por receber mais que os outros, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Se eu inconscientemente gasto para voltar ao padrão antigo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Agora imagine a sua conta bancária estável. Não milionária, mas estável. Sinta a segurança. Se vier ansiedade, nós limpamos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E talvez agora você esteja percebendo algo diferente, uma leveza ou até uma resistência, mas continue comigo. Se dinheiro some rapidamente na minha vida, eu assumo a responsabilidade de limpar isso. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu libero a crença de que para prosperar é difícil ou perigoso. Respire profundamente. Imagine agora uma energia de estabilidade entrando. O dinheiro pode ficar, o dinheiro pode crescer, o dinheiro pode permanecer. Se existe memória herdada de dívidas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família o dinheiro sempre foi um problema, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito estabilidade financeira, eu permito constância, eu permito retenção de dinheiro. Talvez agora você esteja sentindo algo se reorganizando, então fique. Por muitas vezes o bloqueio não é ganhar, mas manter. Se existe medo de guardar dinheiro, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe sabotagem quando começo a prosperar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente, imagine o dinheiro entrando e ficando, entrando e acumulando, sem culpa, sem medo. Eu sinto muito, eu me perdoo, te amo, sou grata. Continue por alguns instantes repetindo internamente. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais profundo, porque estabilidade financeira é segurança emocional, e talvez você nunca tenha se sentido seguro, mas nós limpamos isso agora. Eu mereço estabilidade, eu mereço segurança, eu mereço prosperar sem perder. Respire profundamente e repita mentalmente. Se existe em mim alguma memória que faz o dinheiro ir embora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se aprendi que dinheiro traz problema, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu carrego medo inconsciente de prosperar mais do que a minha família, eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você esteja percebendo que existe uma tensão quando pensa em guardar dinheiro ou medo de perder. Isso é a sua memória, apenas continue. Se existe culpa por receber mais que os outros, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Se eu inconscientemente gasto para voltar ao padrão antigo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Agora imagine a sua conta bancária estável. Não milionária, mas estável. Sinta a segurança. Se vier ansiedade, nós limpamos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E talvez agora você esteja percebendo algo diferente, uma leveza ou até uma resistência, mas continue comigo. Se dinheiro some rapidamente na minha vida, eu assumo a responsabilidade de limpar isso. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer.
Eu libero a crença de que para prosperar é difícil ou perigoso. Respire profundamente. Imagine agora uma energia de estabilidade entrando. O dinheiro pode ficar, o dinheiro pode crescer, o dinheiro pode permanecer. Se existe memória herdada de dívidas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família o dinheiro sempre foi um problema, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito estabilidade financeira, eu permito constância, eu permito retenção de dinheiro. Talvez agora você esteja sentindo algo se reorganizando, então fique. Por muitas vezes o bloqueio não é ganhar, mas manter. Se existe medo de guardar dinheiro, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe sabotagem quando começo a prosperar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente, imagine o dinheiro entrando e ficando, entrando e acumulando, sem culpa, sem medo. Eu sinto muito, eu me perdoo, te amo, sou grata. Continue por alguns instantes repetindo internamente. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais profundo, porque estabilidade financeira é segurança emocional, e talvez você nunca tenha se sentido seguro, mas nós limpamos isso agora. Eu mereço estabilidade, eu mereço segurança, eu mereço prosperar sem perder. Respire profundamente e repita mentalmente. Se existe em mim alguma memória que faz o dinheiro ir embora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se aprendi que dinheiro traz problema, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu carrego medo inconsciente de prosperar mais do que a minha família, eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você esteja percebendo que existe uma tensão quando pensa em guardar dinheiro, ou medo de perder. Isso é a sua memória, apenas continue. Se existe culpa por receber mais que os outros, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Se eu inconscientemente gasto para voltar ao padrão antigo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Agora imagine a sua conta bancária estável, não milionária, mas estável. Sinta a segurança. Se vier ansiedade, nós limpamos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E talvez agora você esteja percebendo algo diferente, uma leveza ou até uma resistência, mas continue comigo. Se dinheiro some rapidamente na minha vida, eu assumo a responsabilidade de limpar isso. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu libero a crença de que para prosperar é difícil ou perigoso. Respire profundamente. Imagine agora uma energia de estabilidade entrando. O dinheiro pode ficar, o dinheiro pode crescer, o dinheiro pode permanecer. Se existe memória herdada de dívidas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família o dinheiro sempre foi um problema, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito estabilidade financeira, eu permito constância, eu permito retenção de dinheiro. Talvez agora você esteja sentindo algo se reorganizando, então fique. Por muitas vezes o bloqueio não é ganhar, mas manter. Se existe medo de guardar dinheiro, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo,
sou grata. Se existe sabotagem quando começo a prosperar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente, imagine o dinheiro entrando e ficando, entrando e acumulando, sem culpas, sem medo. Eu sinto muito, eu me perdoo, te amo, sou grata. Continue por alguns instantes repetindo internamente. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais profundo, porque estabilidade financeira é segurança emocional e talvez você nunca tenha se sentido seguro, mas nós limpamos isso agora. Eu mereço estabilidade, eu mereço segurança, eu mereço prosperar sem perder. Respire profundamente e repita mentalmente. Se existe em mim alguma memória que faz o dinheiro ir embora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se aprendi que dinheiro traz problema, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu carrego medo inconsciente de prosperar mais do que a minha família, eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você esteja percebendo que existe uma tensão quando pensa em guardar dinheiro, ou medo de perder. Isso é a sua memória, apenas continue. Se existe culpa por receber mais que os outros, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Se eu inconscientemente gasto para voltar ao padrão antigo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Agora imagine a sua conta bancária estável, não milionária, mas estável. Sinta a segurança. Se vier ansiedade, nós limpamos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E talvez agora você esteja percebendo algo diferente, uma leveza ou até uma resistência, mas continue comigo. Se dinheiro some rapidamente na minha vida, eu assumo a responsabilidade de limpar isso. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu libero a crença de que para prosperar é difícil ou perigoso. Respire profundamente. Imagine agora uma energia de estabilidade entrando. O dinheiro pode ficar, o dinheiro pode crescer, o dinheiro pode permanecer. Se existe memória herdada de dívidas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família o dinheiro sempre foi um problema, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito estabilidade financeira, eu permito constância, eu permito retenção de dinheiro. Talvez agora você esteja sentindo algo se reorganizando, então fique. Por muitas vezes o bloqueio não é ganhar, mas manter. Se existe medo de guardar dinheiro, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe sabotagem quando começo a prosperar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente, imagine o dinheiro entrando e ficando, entrando e acumulando, sem culpas, sem medo. Eu sinto muito, eu me perdoo, te amo, sou grata. Continue por alguns instantes repetindo internamente. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais profundo, porque estabilidade financeira é segurança emocional e talvez você nunca tenha se sentido seguro, mas nós limpamos isso agora. Eu mereço estabilidade, eu mereço segurança, eu mereço prosperar sem perder. Respire profundamente e repita mentalmente. Se existe em mim alguma memória que faz o dinheiro ir embora, eu sinto muito, me perdoe,
eu te amo, sou grata. Se aprendi que dinheiro traz problema, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu carrego medo inconsciente de prosperar mais do que a minha família, eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você esteja percebendo que existe uma tensão quando pensa em guardar dinheiro, ou medo de perder. Isso é a sua memória, apenas continue. Se existe culpa por receber mais que os outros, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Se eu inconscientemente gasto para voltar ao padrão antigo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Agora imagine a sua conta bancária estável, não milionária, mas estável. Sinta a segurança. Se vier ansiedade, nós limpamos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E talvez agora você esteja percebendo algo diferente, uma leveza ou até uma resistência, mas continue comigo. Se dinheiro some rapidamente na minha vida, eu assumo a responsabilidade de limpar isso. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu libero a crença de que para prosperar é difícil ou perigoso. Respire profundamente. Imagine agora uma energia de estabilidade entrando. O dinheiro pode ficar, o dinheiro pode crescer, o dinheiro pode permanecer. Se existe memória herdada de dívidas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família o dinheiro sempre foi um problema, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito estabilidade financeira, eu permito constância, eu permito retenção de dinheiro. Talvez agora você esteja sentindo algo se reorganizando, então fique. Por muitas vezes o bloqueio não é ganhar, mas manter. Se existe medo de guardar dinheiro, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe sabotagem quando começo a prosperar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente, imagine o dinheiro entrando e ficando, entrando e acumulando, sem culpa, sem medo. Eu sinto muito, eu me perdoo, te amo, sou grata. Continue por alguns instantes repetindo internamente. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais profundo, porque estabilidade financeira é segurança emocional, e talvez você nunca tenha se sentido seguro, mas nós limpamos isso agora. Eu mereço estabilidade, eu mereço segurança, eu mereço prosperar sem perder. Respire profundamente e repita mentalmente. Se existe em mim alguma memória que faz o dinheiro ir embora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se aprendi que dinheiro traz problema, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu carrego medo inconsciente de prosperar mais do que a minha família, eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você esteja percebendo que existe uma tensão quando pensa em guardar dinheiro, ou medo de perder. Isso é a sua memória, apenas continue. Se existe culpa por receber mais que os outros, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Se eu inconscientemente gasto para voltar ao padrão antigo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Agora imagine a sua conta bancária estável, não milionária, mas estável. Sinta a segurança. Se vier ansiedade, nós limpamos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.
E talvez agora você esteja percebendo algo diferente, uma leveza ou até uma resistência, mas continue comigo. Se dinheiro some rapidamente na minha vida, eu assumo a responsabilidade de limpar isso. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu libero a crença de que para prosperar é difícil ou perigoso. Respire profundamente. Imagine agora uma energia de estabilidade entrando. O dinheiro pode ficar, o dinheiro pode crescer, o dinheiro pode permanecer. Se existe memória herdada de dívidas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família o dinheiro sempre foi um problema, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito estabilidade financeira. Eu permito constância. Eu permito retenção de dinheiro. Talvez agora você esteja sentindo algo se reorganizando. Então fique. Por muitas vezes o bloqueio não é ganhar, mas manter. Se existe medo de guardar dinheiro, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe sabotagem quando começo a prosperar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente, imagine o dinheiro entrando e ficando, entrando e acumulando, sem culpa, sem medo. Eu sinto muito, eu me perdoo, te amo, sou grata. Continue por alguns instantes repetindo internamente. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais profundo, porque estabilidade financeira é segurança emocional, e talvez você nunca tenha se sentido seguro, mas nós limpamos isso agora. Eu mereço estabilidade, eu mereço segurança, eu mereço prosperar sem perder. Respire profundamente e repita mentalmente. Se existe em mim alguma memória que faz o dinheiro ir embora, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se aprendi que dinheiro traz problema, sinto muito, me perdoe, sou grata. Se eu carrego medo inconsciente de prosperar mais do que a minha família, eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Permita que essas palavras entrem. Talvez você esteja percebendo que existe uma tensão quando pensa em guardar dinheiro, ou medo de perder. Isso é a sua memória, apenas continue. Se existe culpa por receber mais que os outros, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Se eu inconscientemente gasto para voltar ao padrão antigo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Agora imagine a sua conta bancária estável, não milionária, mas estável. Sinta a segurança. Se vier ansiedade, nós limpamos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E talvez agora você esteja percebendo algo diferente, uma leveza ou até uma resistência, mas continue comigo. Se dinheiro some rapidamente na minha vida, eu assumo a responsabilidade de limpar isso. Eu libero a crença de que preciso sofrer para merecer. Eu libero a crença de que para prosperar é difícil ou perigoso. Respire profundamente. Imagine agora uma energia de estabilidade entrando. O dinheiro pode ficar, o dinheiro pode crescer, o dinheiro pode permanecer. Se existe memória herdada de dívidas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se na minha família o dinheiro sempre foi um problema, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você não precisa repetir a história, apenas continue. Eu permito estabilidade financeira. Eu permito constância.
Eu permito retenção de dinheiro. Talvez agora você esteja sentindo algo se reorganizando. Então fique. Por muitas vezes o bloqueio não é ganhar, mas manter. Se existe medo de guardar dinheiro, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se existe sabotagem quando começo a prosperar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente, imagine o dinheiro entrando e ficando, entrando e acumulando, sem culpa, sem medo. Eu sinto muito, eu me perdoo, te amo, sou grata. Continue por alguns instantes repetindo internamente. Se você ainda está aqui, permita que essa limpeza vá ainda mais profundo, porque estabilidade financeira é segurança emocional. E talvez você nunca tenha se sentido seguro, mas nós limpamos isso agora. Eu mereço estabilidade, eu mereço segurança, eu mereço prosperar sem perder. Respire profundamente e nos próximos dias observe pequenas mudanças, pequenas entradas, pequenas economias. Agora faça algo importante. Comenta, eu permito que o dinheiro fique, se isso reforça a sua decisão. E depois desse vídeo, eu recomendo que você ouça o áudio sobre prosperidade para sair de dívidas que está fixado, porque estabilidade e quitação caminham juntos. Volte por 21 dias, o fluxo começa dentro, e quando você mudar o padrão, o dinheiro para de escapar.